sim, eu acho que os três filmes são muito diferentes, mas há uma conexão, há um caminho que eu tracei, né, para chegar até o último. E o primeiro foi o Aboio, eu acho que é perfeito, assim, foi meio uma aventura mesmo. A forma de fazer cada filme foi muito diferente. No caso do primeiro, o Aboio, a gente tinha um mês de viagem no sertão do Brasil e a gente foi sem saber o que encontrar, sem saber quem eram as pessoas, se a gente iria encontrar algum vaqueiro que aboiava. O filme é sobre esse canto, né, de nome Aboio. Então era uma aventura. A gente se lançou nessa viagem sem ter nenhum roteiro, absolutamente, nenhum personagem, nada. No caso do segundo, Acácio, era também uma viagem, mas de idas e vindas. Foram quase 2 anos entrevistando o casal, que são os dois protagonistas do filme. E depois a gente refez a viagem aos países em que eles viveram. Então era sempre um ir e vir e tocando um pouco nessas questões de história, de colônias e ex-colônias portuguesas, e eram assuntos muito delicados até para eles, que viveram um momento de guerra. Então era um filme de vai e vem. E esse último também tem uma outra história muito diferente. Eu acho que a história de como o filme é feito acaba entrando nele de alguma maneira, mesmo que ela não seja explícita. Então, nesse último, no A Falta Que Me Faz, eu primeiro estava interessada no lugar. Antes de mais nada, naquela paisagem, que é uma região que para mim é muito especial do estado em que eu vivo, em Minas Gerais. Então, aquelas montanhas de pedra e a história que foi marcada ali de garimpo de pedra e depois de extração, que era, no caso, extração de flores secas, eu estava interessada naquilo, na geografia, na paisagem. E eu fiquei 2 anos pesquisando esse filme, que seria sobre pessoas que coletam flores secas. Mas o filme nunca existiu. Eu não encontrava esse filme, até que eu encontrei as meninas, esse grupo de meninas que me fizeram mudar o caminho do filme completamente. E aí o filme se tornou um filme sobre elas e eu abandonei aquela ideia inicial. Mas mesmo sendo um filme sobre elas, é um filme sobre o lugar, porque a presença daquele lugar na vida delas é muito importante. E é um filme, eu acho que até sobre isso, assim, sobre presenças e ausências e a forma como elas marcam a ausência das coisas na vida delas, no lugar, nas pedras, no corpo. Então, eu acho que é um filme em que a paisagem tá nelas também. Eu acho que existe isso, uma exploração do lugar, e aí fica um buraco, né? O garimpo, a extração gera um buraco na terra, e elas também, eu acho que são mulheres que vivem com esse buraco. E elas têm essa conexão direta com a natureza. Na verdade, foram 2 semanas de filmagem só. Então, foi uma primeira semana com elas, depois eu voltei para casa, fiz testes de montagem, fiquei trabalhando com material, voltei para lá e fiz mais uma semana. Então foi muito pouco tempo que a gente teve juntas, mas a gente teve um tipo de conexão e de troca muito forte, rapidamente. E não só comigo, mas com a equipe também que estava comigo. Então, era uma equipe de 4 pessoas e a gente, enfim, criou era uma coisa que me atraía muito nelas, a forma como elas lidavam com a câmera e com o jogo do cinema. Então, algumas vezes, também para ter esse ambiente mais íntimo, os homens saíam, o fotógrafo e o som, eles saíam e eu fazia a câmera. E eu fotografava dentro do quarto delas, para ter essa proximidade. E não tinha regra. A gente não... Na maioria das vezes eu estava lá observando,
Mas às vezes eu intervia e às vezes elas interviam, sem nenhum tipo de rigidez, de regra. Eu acho que isso facilitou, isso fez com que a gente ficasse, nós e elas, ficássemos à vontade naquela situação. Mas, de fato, foi muito pouco tempo junto. E no fim das contas, bom, dois meninos nasceram depois do filme e eu sou madrinha de um deles, de verdade. Então, realmente há uma conexão que permanece. Mas sempre pelo filme, sempre junto, assim, sempre com a câmera, sempre fazendo o filme ao mesmo tempo. Né? Isso. Grazie. Sì? Sì, no, Olha, oh, that's great. Yeah.